Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança expôs a dimensão da redução do parlamento brasileiro, que chegou ao ponto de propor e debater leis para reiterar o que já está previsto na Constituição, por absoluta falta de coragem de fazer valer o que a Constituição dispõe. O deputado disse: o fato de estarmos reiterando a Constituição denota a falha da Constituição. A Constituição é extremamente falha. A PEC 8 é uma reiteração da interpretação idônea da Constituição, mas obviamente ela não está clara o bastante, porque alguns poderes se transformaram em ditatoriais nesse processo, em uma involução absoluta do que seria o intento do Constituinte de 88. Luiz Felipe explicou: nós nos deparamos com um poder ditatorial, monocrático, e temos que, tardiamente, fazer a reiteração da Constituição. O deputado mostrou o absurdo de ter parlamentares que saem em defesa do desequilíbrio entre os poderes e da ditadura instaurada. Ele disse: é incrível que nós vemos partidários da ditadura, que se advogam da palavra democracia, distorcem o sentido, e para eles democracia é ditadura e ditadura é democracia. Fica bem claro por quê. Os partidos de esquerda perderam a aderência popular e não têm capacidade de governabilidade parlamentar. Se não houver uma ditadura no judiciário, eles não governam. É simples assim. Eles estão defendendo a ditadura do judiciário porque não tem governabilidade. A compra do Congresso pelo Executivo não é o bastante. As emendas parlamentares, as nomeações paraestatais, os ministérios e os orçamentos robustos, a falta de transparência, tudo isso não é o bastante para atender um centrão corrupto que daria governabilidade. Não é o bastante. Acima disso tudo, ainda precisam de um judiciário interventor e monocrático para vir ajudá-los. É patética essa situação. O deputado expôs o nível de poder arbitrário que é entregue aos ministros das Cortes Superiores e questionou a validade das ações da extrema-esquerda, lembrando: nenhuma democracia do mundo desenvolvido se transformou em uma democracia representativa desenvolvida, reforçando o poder do judiciário ou reforçando o poder do executivo. Foi através da defesa dos congressos e dos parlamentos que se atingiu isso, e não desses poderes nomeados ou de popularidade diminuída, como é o caso do executivo. É uma parcela da população e não o todo. O todo é representado somente no Congresso. Luiz Felipe afirmou: temos que defender o intento do Constituinte de 88, temos que defender o Estado de Direito que está em jogo, temos que combater a ditadura que está patente a todos. E as decisões monocráticas são a base dessa ditadura. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores.
Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Colegas, olha, o fato da gente estar reiterando a Constituição denota a falha da Constituição. Constituição extremamente falha. A PEC 8 é uma reiteração da interpretação idônea da Constituição. Mas, obviamente, que ela não está claro bastante porque alguns poderes se transformaram ditatoriais nesse processo. Uma involução absoluta do que seria o intento do Constituinte de 1988.
Então nos deparamos aqui agora com um poder ditatorial, monocrático, e temos que, tardiamente, fazer aqui a reiteração da Constituição. É isso que se trata esse projeto. Então, não acho que tem que até discutir a admissibilidade. Então, já é patente que é necessário respeitar a Constituição. É isso que esse projeto fala. Então, de bate-pronto, estou dizendo, deveria ser aprovado, praticamente na sua submissão. Está reforçando, reiterando o que está na Constituição. Mas é incrível que nós vemos partidários da ditadura, que se avogam da palavra democracia, distorcem o sentido, e, para eles, democracia é ditadura, e ditadura é democracia. Fica bem claro o porquê dos partidos de esquerda, que perderam a aderência popular, não têm capacidade de governabilidade parlamentar. Se não tiver uma ditadura no judiciário, eles não governam. Simples assim. Eles estão defendendo a ditadura do judiciário porque eles não têm governabilidade. A compra do Congresso não é o bastante. A compra do Congresso pelo Executivo, as emendas parlamentares, as nomeações para estatais, os ministérios e os orçamentos robustos, a falta de transparência não é o bastante para atender um centrão corrupto que daria governabilidade. Não é o bastante. Precisam ainda, acima disso tudo, de um judiciário interventor, monocrático, para vir ajudá-los. Patético a situação. Patética essa situação. Deixar isso bem claro para a opinião pública. Mas, nessa defesa do poder monocrático, não é só uma defesa das intervenções políticas, porque indiretamente eles estão defendendo práticas monocráticas que não são visíveis ao olho do parlamento, ao olho da opinião pública. Quais são os interesses pessoais e econômicos dos juízes de fazerem decisões monocráticas sem a luz de qualquer instituição? Veja o quanto de poder econômico que vocês estão transferindo a um poder monocrático de poder aliviar multas ou praticar multas na livre iniciativa ou nas grandes empresas que até agem com compadrio do Estado. É dramático, é desproporcional, é um absurdo. Muitos me falaram que era o bilhete do bilhão ser nomeado para ministro do STF, porque através das decisões monocráticas eles poderiam comandar 1 bilhão em muito pouco tempo de recursos próprios. E veja a esquerda defendendo a criação desses bilionários, é isso? São favoráveis à criação dos bilionários se apropriando do erário público, de desvios, praticando multas e aliviando multas bilionárias de grandes empresas? É isso? Então, esse projeto de acabar com as decisões monocráticas tem impacto muito além do resgate do Estado de Direito e do resgate das prerrogativas parlamentares. Nenhuma democracia, repito isso sempre, nenhuma democracia do mundo desenvolvido se transformou numa democracia representativa desenvolvida, reforçando o poder do judiciário ou reforçando o poder do executivo. Foi através da defesa dos congressos e dos parlamentos que se atingiu isso, e não desses poderes nomeados ou de popularidade diminuída, como é o caso do Executivo. É uma parcela da população e não o todo. O todo é representado somente no Congresso. Temos que defender o intento do Constituinte de 88, temos que defender o Estado de Direito que está em jogo, temos que combater a ditadura que está patente a todos. E as decisões monocráticas são a base dessa ditadura. Vamos aprovar esse projeto, meus colegas.